bom dia a todos. Apesar do calor, vamos dar início a mais uma reunião da disciplina de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina. Hoje vamos apresentar dois grupos, um grupo que está nos trazendo bastante satisfação, que é o nosso laboratório de Neurocirurgia Translacional, e o segundo do grupo de epilepsia. Então, vou chamar a doutora Lorena para apresentar a primeira parte da reunião. Bom dia, Lorena. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade. Falo em nome do Laboratório de Neurocirurgia Translacional, com a gestão do professor Sérgio Cavalheiro. E feliz ano novo para todos, né? Bom, trago um tema inerente e desafiador para o laboratório, célula-tronco mesenquimal. E o nosso grande desafio, o desafio do laboratório, é fazer essa interface translacional. Então, vamos fazer um exercício aí de trazer as nossas expertises de bancada para a clínica. Então, para o bem e ou para o mal. Temos alguns desafios, então, em 3 pilares dessas tratativas que vamos ter que construir e espero que vocês me acompanhem. Vamos definir célula-tronco mesenquimal e trazer algumas aplicações. Célula-tronco tumoral, isolamento e caracterização imunofenotípica. E, por fim, vamos falar um pouco sobre bioengenharia tecidual e o nosso protocolo de produção de matriz extracelular e scaffolds. Então, a partir desses 3 pilares é que, no final da aula, esses pontos ficarão... Espero que fique claro para todos. Bom, o que é célula-tronco? O que vocês entendem sobre célula-tronco? Célula-tronco nada mais é do que uma célula capaz de se autorrenovar e se diferenciar em linhagens específicas e funcionalmente reconstituindo tecidos em vivo. Essa é a definição mais clássica de célula-tronco. O foco da aula será célula-tronco mesenquimal. O que é célula-tronco mesenquimal? É uma célula-tronco multipotente, tá? Que tem a capacidade de se diferenciar principalmente na linhagem mesodermal. Tem trabalhos na literatura que mostram a expressão e a diferenciação em outros tipos, mas basicamente, ela se diferencia de pócito, condrócito e osso. Mas, para a gente saber que a gente está trabalhando com uma célula-tronco mesenquimal, a gente sabe que ela precisa expressar alguns marcadores de excelência. CD73, 90, 105, CD44, entre outros. Marcadores de pluripotencialidade. Tá certo? Mas o que a gente aposta principalmente nessas células é a sua capacidade imunorregulatória, sua propriedade de controlar o processo inflamatório. Então, inibindo a proliferação de linfócito T, inibindo a ativação de linfócito B, através da produção de moléculas anti-inflamatórias. Então, esse é o padrão. Tá? Mas, Lorena, você está falando de uma célula que vem da onde? Essas células podem vir da medula. O laboratório trouxe, desde 2012, 2013, né, professor, a expertise de isolar essas células da parede da veia do cordão umbilical de bebês. A gente já isolou essas células de lipoaspirado, né, e ela pode ser isolada até de polpa dentária. Mas o que é desafiador para a gente, e o que a gente vem investindo, eu vou falar um pouquinho mais para frente, é o isolamento de um tipo celular que se assemelha à célula-tronco mesenquimal, mas tem a expressão de marcadores associados a células mais totipotentes, que são de origem de líquido amniótico da cirurgia de mielomeningocele que o professor faz. Tá bom? Então, vamos seguir. Essas células, entre as suas características, são células fibroblásticas que têm a capacidade de aderir no fundo da nossa cultura, do nosso plástico, digamos assim, né? Das nossas placas. Então, essa é a carinha dela em cultura, uma microscopia de luz. Uma microscopia eletrônica de varredura, ela tem
esse formato fibroblástico. Então, a nossa ultraestrutura, a caracterização ultraestrutural, confirma a morfologia da microscopia de luz, que, por sua vez, na microscopia de transmissão, mostra uma célula extremamente caracterizada para diferenciação e síntese proteica. E, como eu disse para vocês, esse monofenótipo, esses marcadores de excelência quanto à pluripotência. Então, é isso que a gente vem investindo enquanto caracterização. E as fontes? Líquido amniótico, membrana amniótica, pele, entre outros. E nós vimos que, além dos marcadores CD 73, 90, 44, 29, elas expressam outros marcadores de diferenciação neural. Nestina, NEO-N, SOX2, MUSASHI1, outros marcadores de excelência também, que para a gente é muito importante no contexto da neuroclínica. Então, esse é o padrão de caracterização que nós publicamos para esse tipo celular. E verificamos também que essas células se diferenciam na linhagem mesodermal. Então, esse é o padrão ouro. Precisa expressar esses marcadores da linhagem mesodermal e se diferenciar em osteoblasto, condrócito e adipócito. Isso a gente faz em cultura e confirma por testes citoquímicos. Bom, resumindo, a Associação Internacional de Terapia Celular, então, configura que são células aderentes fibroblásticas que expressam esses marcadores e se diferenciam na linhagem mesodermal. Mas, Helena, para que isso importa? A literatura vem colocando alguns trabalhos que utilizam essas células como novos alvos estratégicos no tratamento de alguns gliomas malignos, por conta da sua propriedade de tropismo ou homing, sua propriedade quimiotática, de localizar essas células tumorigênicas e, por sua vez, levar a algo que seja inerente a esse possível tratamento. Então, isso é colocado muito na literatura. Alguns trabalhos que associam célula-tronco mesenquimal e tratamento de gliomas por conta dessa localização de microsatélites tumorais, propriedade intrínseca de homing, veículos de drogas, associando, então, a esse controle da proliferação celular tumoral, né, a citotoxicidade dessas células tumorais. Então, utilizando esse tipo celular, tá? Célula-tronco mesenquimal. Esse aqui é um trabalho de 2001, que mostra vários tipos celulares, várias fontes de célula-tronco mesenquimal de medula, né? Tecido adiposo, cordão umbilical, mostrando, então, a administração por via sistêmica ou local, liberando esses possíveis agentes. Então, vírus oncolíticos, fatores apoptóticos, imunomoduladores, quimioterapia. Então, investindo nesse controle da progressão tumoral, utilizando essas células para o controle da progressão tumoral. O mesmo trabalho mostra de que forma isso poderia acontecer, né? Eles postulam que a utilização dessas células tronco mesenquimais entraria como uma terapia complementar, potencializando o tratamento. Então, num primeiro momento, aqui, essas células mais em vermelhinho com núcleo azul, as células tumorais, sendo localizadas pelas células tronco mesenquimais em azul claro aqui. Então, no momento cirúrgico, essas células tronco mesenquimais poderiam ser transplantadas ali e poderiam atuar no processo de localização tumorigênica dessas células, aumentando, então, a sensibilidade de agentes quimioterápicos. Então, isso é colocado como algo que poderia ser importante no controle da proliferação tumoral, onde essas células estariam, então, inibindo a proliferação dos gliomas, limitando a angiogênese, induzindo a apoptose. Isso onde ela seria um agente facilitador do controle da progressão tumoral. Mas veja, por outro lado, isso é controverso também na literatura, onde essas células poderiam estimular a proliferação, a angiogênese e promover, então, processos metastáticos. Então, diante dessa lacuna da literatura, o que o laboratório entendeu?
vamos investir nossos esforços no estudo da biologia dessas células, em contraste com o tumor. E vamos verificar o que ela expressa. Será que ela facilita a progressão tumoral ou não? Né? Então, nesse sentido, nós propusemos um modelo de gênese. Só que, para isso, eu vou precisar da paciência de vocês, porque eu vou ter que apresentar um outro tipo celular. Então, o que nós propusemos? Será que a célula tronco do tumor não estaria promovendo esse tropismo das células tronco mesenquimais e favorecendo o desenvolvimento tumoral? Né? Porque a literatura coloca como um agente benéfico, mas será? Né? Então, vamos entender a biologia dessas células e de que forma isso estaria sendo benéfico ou não. Só que, para isso, a gente precisa entender o que é célula tronco, né? Para depois saber se ela exerce tropismo das mesenquimais ou não. Vocês ainda estão comigo? Tudo bem? Vou fazer uma pergunta aqui para algum R2, R3. Vamos lá. Então, vamos falar de célula tronco tumoral. Lorena, mas por que você está falando de célula tronco tumoral? E isso tem sido algo muito relevante para o laboratório. Porque a gente tem estudado células que são radioquimioresistentes. E isso, para a gente, em testes, em modelos experimentais, tem sido muito importante. Mas será mesmo que a gente consegue isolar isso in vitro? Será que isso tem relevância num animal de experimentação? Então, é nesse contexto que eu vou falar um pouquinho sobre célula-tronco agora tumoral, tá bom? Eu falei sobre célula-tronco mesenquimal, e a gente vai entender um pouquinho da biologia agora das células-tronco tumorais e como que isso estreita uma relação com as mesenquimais. Tudo bem? Podemos seguir? Então, aqui, só para exemplificar, veja, a gente já está na 5ª edição da classificação do OMS para tumor do sistema nervoso central, né? Isso em 2021. Então, por que os tumores, especificamente os de alto grau, glioblastoma, são tumores de difícil abordagem terapêutica? Por que é tão difícil controlar a progressão dessas células? Justamente por conta dessa heterogeneidade celular, do caráter infiltrativo, são células radioquimioresistentes, como eu disse, e essa gênese promove essa recorrência por conta dessas células atuarem aos moldes das células tronco. Então, aqui eu tenho um modelo da origem das células tronco tumorais que pode partir de três pilares. As células tronco tumorais podem, em A, partir da célula tronco neural, né? Então, o tumor recruta as células tronco neurais para sustentar esse estroma tumoral. Em B, o tumor recruta a célula tronco neural que pode passar por um processo de transformação maligna, né? Expressar essa mutação. Ou, em C, partir de células mais diferenciadas. Astrócito, oligodendrócito, neurônio. Esse evento mutacional faz com que essa célula-tronco, então, promova essa gênese, essa tumorigênese e esse difícil controle dessa massa tumorigênica. Veja aqui um exemplo. Ó. Aqui eu tenho uma ressonância. Vocês me ajudam aí, tá? De um glioma de alto grau, de um glioblastoma. E aqui a representação esquemática desse conjunto heterogêneo de células. O processo radioquimioterápico consegue eliminar outros tipos celulares que não a célula-tronco em vermelho. Então, o que nos mostra aqui é o difícil controle dessas células por conta dessa resistência, né? Então, as modalidades terapêuticas convencionais não conseguem controlar essas células. Então, a refratariedade do tumor está associado à proliferação das células-tronco. Então, as terapias que a gente chama de alvo têm que atuar principalmente nesse tipo celular. Por isso que a gente tem que entender a biologia dessas células, como elas se comportam, o que elas expressam, para controlar a proliferação desses tumores.
esse é um trabalho que o laboratório publicou há um tempo atrás. E o que nós mimetizamos in vitro? Essas camadas que isso aqui a literatura já coloca como bem estabelecido. Então, tem camadas periféricas, intermediárias e um core mais isquêmico, onde a gente tem nesse núcleo uma quantidade maior de células tronco-tumorais. Então, partindo de protocolos in vitro, nós conseguimos selecionar esse conjunto clonogênico de tronco tumoral. Mas como, Lorena? Vocês estão vendo aqui, ó, uma representação esquemática e o final aqui do nosso desenho, essa imagem é própria. Então, é uma neurooncoesfera, é uma neuroesfera, é um conjunto de células que se assemelham ao tumor. Então, a gente reproduz in vitro esse conjunto que vocês retiram lá na cirurgia, que para a gente é muito importante. Então, por favor, não jogue fora, dê para a gente, e a gente aproveita, né, professor? E aí eu vou falar um pouquinho desse processo. Como é que a gente consegue isolar essas células? Bom, o padrão ouro para saber que a gente isolou, a gente tem que trabalhar com a geração dessas esferas, essas neuroncoesferas. Essas células têm que ter a capacidade de se autorrenovar, apresenta aspecto mutacional, expressar marcadores neurais de tronco e de tumor, né? E, no animal de experimentação, gerar o tumor semelhante ao, no animal, aquilo que lhe deu origem, né? Ao tumor que lhe deu origem. A literatura coloca, e isso já foi um pouco superado, mas naquele contexto que publicamos, um marcador de excelência para a gente iniciar o processo de cultivo, que é a promenina 1 ou CD133. Então, partindo desse marcador de excelência, em processos cirúrgicos, nós coletamos essa amostra, e em cultura, a gente isola esse tipo celular em específico. Lá atrás, a gente fazia isso com o processo de IMA, porque a gente tem um anticorpo né, anti-CD133 ligado a um IMA, tá? E isso a gente passava numa coluna. E aí, as células ficavam grudadinhas ali naquele ímã. Obviamente que a tecnologia foi se aprimorando e hoje a gente tem em citometria de fluxo sortings, que a gente faz isso de forma muito mais limpa, com uma pureza e uma viabilidade muito mais otimizada, tá? Então, esse aqui é o padrãozinho das células em cultura. Nós confirmamos que, de fato, essas células expressam CD133. Então, nós trabalhamos com o processo de monolocalização dessas células tumorigênicas. Não só por fluorescência, mas por citoquímica. E, na microscopia eletrônica de transmissão, essas beads ficam eletrondensas. Então, a gente está vendo essas beads ligadinhas aqui, ó, às células. Então, isolamos uma célula que a gente pode chamar de a primeira célula tronco que vai dar origem a outros tipos celulares naquele conjuntinho que eu mostrei para vocês. Que a gente, depois, in vitro, faz essa neurooncoesfera. E isso nós seguimos publicando e estudando a biologia dessas células, e entendendo como elas se comportam, e se, de fato, no nosso animal de experimentação, esse conjunto clonogênico de células que nós chamamos de tronco, forma tumor. Então, por estereotaxia, em coordenadas sabidamente estabelecidas, a gente introduz esse conjunto de células e acompanha a proliferação por ressonância magnética, por raio-x acoplado à fluorescência. Depois a gente faz a histopatologia do nosso animal de experimentação, tá? Então, nesse caso aqui, nós colocamos essas células marcadas em vermelhinho que vocês viram aqui, ó, em fluorescência. Opa. Nós seguimos com a infusão estereotáxica, seguindo aí o anteroposterior, bregma, lateral, profundidade, e colocamos aqui. E isso nós seguimos protocolando qual é a quantidade ideal de células, por quanto tempo, e acompanhando a evolução tumoral ao longo do nosso estudo. Então, aqui, 14 dias, 21 dias,
28 dias e acompanhando, então, o crescimento tumoral por ressonância magnética. Hoje a gente tem uma colaboração com o projeto PISA, o pessoal lá do HC. A gente faz uma ressonância magnética em 7 Tesla e a gente está aprimorando ainda o protocolo, mas já temos algumas imagens que nos mostra como que o comportamento das nossas células no nosso animal de experimentação se dá. A proliferação ao longo dos dias. Então, se a gente precisa marcar essas células com uma nanopartícula especial, se a gente pode apenas colocá-las sem marcação e como que fica a imagem. Então, tudo isso é feito também acompanhado do nosso laboratório em colaboração com outros centros, né? Aqui a imagem. Pode ver que a gente consegue ver um volume, né? No cérebro do animal. A histopatologia tumoral. Então, a gente tem aqui a proliferação acompanhada por proteína ácida fibrilar, HE, KI67. E o que importa para a gente é entender se aquele tumor que foi produzido no nosso animal, a gente consegue comparar com o tumor que ele deu origem. Quer dizer, a gente está reproduzindo a mesma patologia, né? E isso nós caracterizamos por imunistoquímica, comparando os tumores que a gente infundiu do nosso paciente aqui e do nosso animal de experimentação. Fizemos isso com glioma, com ependimoma. E nessas tratativas, a gente conseguiu entender, então, como que era o comportamento celular, como que essas células tronco-tumorais se comportavam no nosso animal de experimentação. E, de fato, então, o que a gente encontrava in vitro reproduzia, então, aquilo que a gente via no nosso animal. Ok. Então, vamos voltar lá para o nosso modelo de tumorigênese. Será, então, que... Lembra das células tronco-mesenquimais? A gente começou falando sobre elas lá atrás. E o que é o nosso título? Para o bem e para o mal. E aí, nesse contexto, entendendo as células tronco-tumorais, nós pudemos propor um modelo onde a gente queria compreender se o caráter mesenquimal será que não está atrelado também a tronco, que, por sua vez, não chama essa célula mesenquimal promovendo o crescimento dessa massa, um microambiente mais propício para a proliferação tumoral, de angiogênese, um microambiente inflamatório. E isso, de fato, nós encontramos e seguimos nessa investigação. Opa, agora eu não estou falando de célula tronco mesenquimal, eu estou falando de célula tronco tumoral e eu estou encontrando os mesmos marcadores de excelência. Então, quais foram? 73, 90, 105, 44, 29. Opa, então eu encontrei um caráter mesenquimal no tronco tumoral. Então, nessa época, tinham trabalhos de glioblastoma sendo transformado em gordura, por exemplo. Opa, mas se essa célula tronco pode se dividir na linhagem mesodermal, adipócito, osteoblasto, condrócito. E aqui, ó, foi que a gente encontrou a célula tronco tumoral expressando não só os marcadores mesenquimais, como se diferenciando na linhagem mesodermal. E foi trabalhando nessa linha de investigação que a gente seguiu fazendo estudo da biologia dessas células tronco, principalmente CD133 positivas, entendendo a sua expressão, a sua ultraestrutura, sua microscopia, né? Por transmissão. E aí a gente viu que, de fato, elas se assemelhavam. Olha o padrão de célula tronco tumoral e da nossa célula tronco mesenquimal. Aqui a gente está fazendo uma caracterização por microscopia de transmissão, de a ultraestrutura, tá? A gente não tem tempo para entrar nos detalhes ultraestruturais, mas foi compreendido que elas se assemelhavam. Então, quais os mecanismos que governam esse tropismo? A gente entendeu que a biologia da tronco tumoral se assemelha à mesenquimal. Então, a tronco chama a mesenquimal e fala assim, opa, vem me ajudar
a permanecer aqui. Então, nós vamos entender quais foram as citocinas, as quimiocinas que modulavam esse tropismo. Então, a gente encontrou MCP1, SDF1, que são as quimiocinas produzidas pelas células tronco tumorais. E vimos os receptores encontrados. Encontramos esses receptores nas células tronco mesenquimais. Então, isso foi confirmado. Opa, as células tronco mesenquimais são recrutadas favorecendo o desenvolvimento desse tumor, por conta dessa propriedade mesmo que ela tem de controlar o ambiente inflamatório e promover essa disseminação metastática. E seguimos estudando esses marcadores, fizemos um co-cultivo. Então, marcamos as células tronco mesenquimais e vimos que, diante dessas quimiocinas, elas amavam descer nesse transuel. Esse é um co-cultivo. Então, sem as quimiocinas, elas permaneciam mais no lugar delas. Diante das quimiocinas produzidas pelas células tronco tumorais, elas gostavam de estar próximas ali. Tá? Poxa, mas e em vivo? Como é que isso poderia atuar, né? E aí, nós fomos para o nosso animal. Aqui em A, em verde, está marcada tronco tumoral, CD103 positivo, tá? Nós infundimos nessa posição do animal aqui. Em B, depois de 45 dias que esse tumor se estabeleceu, nós colocamos a tronco mesenquimal em vermelho. Opa, ela localizou disseminação em outro lugar. Veja o tumor aqui e veja aqui. Em C, depois do tumor estabelecido, quando a gente infunde essas células tronco via caudal, sabe o que ela faz? Atravessa a barreira hematocefálica, localiza o tumor e promove a disseminação metastática. Em amarelo é a sobreposição celular da tronco com a mesenquimal. Nós vimos não só o tropismo, olha a migração da tronco, promovendo a proliferação desse tumor, por ressonância e por microscopia. Puxa vida, então a gente entendeu a biologia da tronco tumoral, que ela tem esse caráter mesenquimal, e aí que ela faz com essa massa tumorigênica? Promove. E aí a gente propôs um modelo, né, de gênese, onde estudamos algumas quimiocinas que modulam esse tropismo, e fica aqui um recado, né? Vamos tomar cuidado com as terapias celulares que utilizam esse tipo celular para gliomas, para glioblastomas, porque aqui a biologia da tronco se assemelha à mesenquimal e que, por sua vez, pode promover a proliferação metastática. Então, esse é o modelo que nós propusemos na época. Na sequência, alguns trabalhos... Opa! Vamos rever isso aqui. Então, olha só. A promoção da angiogênese pela célula tronco mesenquimal. Aí o pessoal já começou a transformação maligna da célula tronco mesenquimal diante de possíveis tratativas para glioma. Então, a literatura já mudou o seu curso, né? Digamos assim. Mas... você abriu a aula falando que tem uma característica da tronco mesenquimal para o bem. Isso aqui é o trabalhos da literatura do último ano, assim, 25, 24, 25, e a maioria deles é apostando na terapia celular para essa fonte, tá? E aí, o laboratório tende a fazer esse exercício, né? Já que a gente tem uma fonte que a gente utiliza a partir do líquido amniótico, da pele fetal, e essas células, além de expressar os marcadores mesenquimais, a gente entende que tem um potencial importante para modular o sistema inflamatório e tudo mais, a gente pensou, vamos utilizar isso para possíveis correções. A literatura já colocou, e a gente trouxe essa ferramenta para o laboratório,
um estudo de produção de scaffolds ou matriz extracelular. A gente está caminhando já para o final da aula. E aí eu quero colocar para vocês a parte do bem. E aí, essa matriz extracelular é produzida partindo de protocolos que oriundam de... Isso foi feito em rim, de ratos porcos, tá? Que é um processo de retirar as células e ficar só com aquele arcabouço, né? De glicosaminoglicanos, proteoglicanos. Imagine uma bucha de tomar banho que crescia em cerca do interior ali. É aquilo ali. E aí a gente pode colocar o quê nessa matriz extracelular? As células do bem. E é com esse objetivo que nós propusemos a utilização dessa matriz que nós fizemos em tumor, em pele fetal, em cérebro de rato. Para quê? Olha aqui a pele que o professor tira da mielomeningocele. Sem célula, só a matriz. Lorena, mas para que você quer isso? Eu quero utilizar as nossas células e as suas propriedades importantes para reparo, células de pele, like, etc. Então, isso aqui são as mesmas células que nós começamos a aula falando sobre as suas características importantes de diferenciação na parte de terapia. E aqui, a nossa matriz extracelular de pele fetal e as células, aqui, ó. Aqui sem célula, tá? Só a matriz. E aqui as células aderidas a essa matriz, o núcleo celular e as células. Eu gosto muito dessa microscopia eletrônica de varredura, que mostra a célula abraçando essa matriz. Então, aqui essa parte mais esponjosa é a matriz extracelular e aqui é a célula crescendo sobre essa matriz. Então, se a gente entender que ela apresenta propriedades importantes para reparo tecidual, e, né, a gente pode aproveitar as características inerentes à terapia celular que, nesse contexto, poderia promover reparo e auxiliar no processo de cicatrização da pele do bebê, né? Então, o laboratório faz um passeio aí, né? A gente começou a aula falando sobre célula-tronco mesenquimal, suas características para terapia celular, e fechamos nesse mesmo contexto. Obviamente que no meio da aula a gente falou um pouco sobre célula-tronco tumoral e as características que promove o seu crescimento a partir dessa tronco. E aí, no caso, o seu efeito é para o mal. Então, o nosso laboratório assim, tem investido seus esforços nesse sentido, de sempre trazer à luz algo que para a clínica seria muito relevante, partindo da bancada, né? Do estudo da biologia dessas células, protocolos de cultivo e caracterização, modelos experimentais e tecnologias que a gente possa fazer essa interface translacional. É isso. Se tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Obrigada. Ok, obrigado, Lorena. O que a Lorena quis dizer é o seguinte: nesse momento a gente está conseguindo fazer uma pele do próprio bebê, se nós quisermos, é isso? Pois não, Samuel? Lorena, acho que a apresentação super interessante para a gente, claro, mostrando a linha de pesquisa, uma das, né? Sempre que a gente começa a falar de glioma de alto grau, na minha cabeça fica a questão da migração celular, que você falou na sua aula a respeito disso, né? Porque se a gente for imaginar o que torna o glioblastoma, é o fato de você ir lá, você vê uma lesão, etc, etc, faz uma cirurgia maravilhosa, remove tudo com margem, e semanas depois você acha uma célula lá do outro lado, que atravessou o corpo caloso, que atravessou uma série de coisas. Então, na minha cabeça, a questão da migração celular é o que é o grande... assim, se a gente conhecer, entender, dominar esse processo, a gente acaba dominando o glioblastoma. Eu sei que é muito simplista o que eu estou falando, mas é nessa linha. Como que você vê essa questão da migração celular? Porque ela pode acontecer precocemente, ela pode acontecer também de forma mais tardia.
Vocês têm algum olhar para isso? Vocês veem isso dessa forma que eu vejo ou eu estou meio viajando? Sim, por isso que existem trabalhos que utilizam, no caso nessa abordagem que eu trouxe no trabalho, células-tronco mesenquimais para localizar esses satélites que escapam desse nicho, né? Então, porque esse conjunto heterogêneo de células, a gente entende que as tronco, por sua vez, exercem mecanismos de escape. E esse estroma não neoplásico, que a gente por muitas vezes não valoriza, tem que ser considerado, né? Então, esse conjunto heterogêneo é justamente isso. As tronco, elas têm essa capacidade inerente de homing, né? Então, abordou 90%, quase 100% de retirada ali, né? Mas tem reincidivas, principalmente em glioblastoma, né? É justamente por isso, porque essas células, elas apresentam esse caráter de tropismo. Sim. Desafiador. Alguma pergunta mais, doutora Lorena? Ricardo? Lorena, na malformação do desenvolvimento cortical, que é exatamente a migração celular, quer dizer, tu tem problemas da migração celular, né, do neurônio. É um neurônio normal, né? De alguma forma, essa terapia poderia abrir uma linha? Tu poderia abrir uma linha de pesquisa nisso aí? Porque a gente pensando que essas alterações são feitas geralmente entre o segundo e o terceiro trimestre de gestação, e a gente puder, de alguma forma... Não é um ambiente inflamatório, é algo da fisiopatologia mesmo. No caso das células tronco mesenquimais... São células que migram do epêndima para o córtex, e que nesse caminho eles se perdem, né? Sim. Então, basicamente, deve ser um processo de salinização. Eu acho que aí o caso da ferramenta seria mais imunolocalização de algo mais da fisiopatologia desse conjunto de neurônios e tal. Nesse contexto, as células tronco mesenquimais, elas migram para ambientes inflamatórios. Né? Você vê, a gente induziu o tumor, depois de 45 dias infundiu a célula tronco mesenquimal via caudal, ela atravessa a barreira, localiza o tumor e promove a proliferação. No caso, para o mal. No caso, para o bem, o que a gente aposta no contexto de mielomeningocele é que não só ela pode se transdiferenciar, né, em células que expressam marcadores neurais e corrigir ali a parte da coluna bífida, como também trabalhar a propriedade imunorregulatória. Então, ela libera esses agentes que controlam o ambiente inflamatório. Então, é nesse contexto que a gente entende que elas seriam benéficas. Eu acho que ali já não... o que é, pois eu queria saber o que poderia ser usado do ponto de vista da filosofia que tu usa para esse tipo de doença. Vamos né? estudar. Porque tem desde alterações sutis até uma hemimegalencefalia, que é uma coisa dramática e que pode ser feito diagnóstico intraútero, inclusive, né? Sim. Alguma pergunta mais? O que chama atenção, Ricardo, também, nós pegamos os ependimomas de fossa posterior. Você sabe que os ependimomas de fossa posterior, 50% vão morrer em 5 anos. Então, ainda para nós é uma catástrofe. Tirando tudo, irradiando, fazer o que quiser, vão morrer. E nós matamos, né, com nossa droga lá, nós conseguimos matar o ependimoma, mas sobra a célula-tronco. Você mata todas aquelas células, mas sobra a célula-tronco e aí ela, de novo, regenera. Então, o que a Lorena tentou mostrar, que talvez você consiga ele ser um veículo para levar alguma coisa lá e localizar algo que ainda esteja perdido. É uma possibilidade. Mas como você falou para o bem, qual que é a nossa ideia, por exemplo? Nós fazemos cirurgias de mielomeningoceles de 23 a 27 semanas. Por quê? Porque a pele já está boa para você fechar, você já consegue uma boa resolução. Mas será que nessa idade, todas aquelas alterações neurais de contato com líquido amniótico, trauma dentro do útero, já não causaram déficits definitivos? Então, a ideia é voltar ainda para um período mais precoce, fazer a pele do próprio bebê
E claro que não precisa ser uma matriz do bebê, pode ser uma matriz de pele de peixe, pode ser uma matriz de pele de tilápia, por exemplo, com as células mesenquimais do próprio feto, do líquido amniótico. Então e a gente sabe que tudo que tem dentro da cavidade amniótica é do feto. Era uma coisa que eu não entendia, por exemplo, de quem que é a placenta? É do feto. De quem que é o líquido amniótico? Do mãe. Então lá você tem células mesenquimais do feto. Então você faria uma pele artificial, um PET, que você poderia injetar na região da mielomeningocele com 16, 17 semanas e fazer uma cirurgia, uma correção muito mais precoce sem cirurgia. Quer dizer, isso são assim elucubrações que no laboratório dá para fazer e sei lá quanto tempo tem um laboratório, mas há um tempo atrás a gente nem imaginava fazer esse tipo de coisa e agora tá indo bem. Eu ia falar, eu acabei esquecendo, eu iria tentar estudar célula germinativa. O Sérgio vai ter uma fonte semanal de célula, as hemorragias das crianças. Sangrou, lavou o ventrículo, vamos catar a célula germinativa, estudar a célula germinativa. Essa é que viaja longe, né? Essa sabe viajar longe. Samuel, isso é uma coisa interessante que eu sempre friso, e a gente tem que ter essa mentalidade que o nosso lixo, e que eu chamo nosso lixo, por exemplo, você tirou um tumor, mandou um pedacinho para anatomia patológica e joga o resto fora. O líquido amniótico que a gente abre a mielomeningocele e vaza tudo, depois você põe e você joga fora. Isso é um material riquíssimo para o laboratório. Não tem ideia, né? Esse resto de pele que a gente tira na correção, e isso é um material para o laboratório assim, espetacular. Da mesma maneira, os hipocampos que você tira, as amígdalas que você tira, os amartomas que nós tiramos, isso tudo é material de pesquisa. E essa interface translacional que a gente tenta responder algumas perguntas. E você, nosso neuronauta, se tiver alguma dúvida, teremos imenso prazer em tentar respondê-la, né? Eu informei que inicialmente teríamos também aula de epilepsia, mas vai ficar para uma próxima reunião, em virtude do adiantado da hora e do calor que está fazendo nesse mês de janeiro. Tenham todos um bom dia e muito obrigado pela audiência.